Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui dois casos extraídos do livro do Garrison, Norin e Brewer sobre comportamento dos custos, mais especificamente sobre a estimativa de custos fixos e variáveis, usando o método dos pontos extremos, também conhecidos como método dos mínimos e máximos e do ponto alto, ponto baixo. Neste método, a gente estima a parte fixa e a parte variável dos custos, quando o custo vem misturado e você não consegue segregá-los em fixos e variáveis. Isso é muito importante para a tomada de decisão, faz parte do contexto do custeio variável. E esses casos estão nas páginas 48 e 52 do livro de contabilidade gerencial. E vamos lá aos casos agora. O primeiro caso é do Hospital Azaleia Rios, da página 48 do livro, que diz o seguinte: o administrador do Hospital Azaleia Rios gostaria de ter uma fórmula de custos que associasse os custos administrativos envolvidos na admissão de pacientes ao número de pacientes admitidos durante um mês. Então, os custos envolvidos na admissão. Todos os custos que estão relacionados ali com a admissão de pacientes, com o número de pacientes. Porque ele entende que quanto maior o número de pacientes admitidos, maior é esse custo de admissão. Porém, não é uma relação totalmente proporcional. Então, por quê? Porque dentro desses custos administrativos aqui do processo de admissão de pacientes, eu tenho uma parte fixa e uma parte variável. Os custos do departamento de admissões e o número de pacientes durante os últimos 8 meses são dados na tabela a seguir. Então, ele vai trazer para a gente uma série de 8 meses para a gente compreender, analisar o comportamento dos custos nesses 8 meses. Comparando aí o número de pacientes admitidos com os custos do departamento de admissões. Vamos usar o método dos pontos extremos, onde a gente vai ter que identificar. Primeiro, a gente tem que perceber uma linearidade, né, nisso aqui, que é ver se realmente os custos eles têm uma proporção, eles seguem a mesma linha dos números de pacientes. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando o custo é, vamos dizer, 1.800, ele é 14.700. Se o número de pacientes é 1.800, o custo é 14.700. Se o número de pacientes for maior que 1.800, no caso aqui 1.900, o custo tem que ser maior que 14.700. Se o número de pacientes for menor que 1.800, comparando com 1.800, tá? É lógico que o custo tem que ser menor do que o custo de 1.800. Aqui, 1.500, por exemplo, o custo de 1.500 é 14.600. Nesse caso aqui, o custo de 1.500 foi 14.300. Aí você fala, mas está errado. Não, não está errado. É porque a gente tem partes aqui que são fixas e partes variáveis. E o custo ele pode aumentar de um mês para o outro também, não em razão da quantidade. Você vê que aqui a quantidade é a mesma, mas ele aumentou por quê? Por algum motivo, algum fator alheio aí à quantidade de pacientes admitidos, tá? Então, a gente olhando esse comportamento, a gente percebeu linearidade, sim, porque quando aqui, por exemplo, 1.600 pacientes é menor do que 1.700 e o custo foi maior um pouquinho do que o custo daqui, mais ou menos o mesmo valor, né? Então, há que se perceber uma linearidade disso aqui, não uma discrepância. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 1.300 pacientes e R$30.000 de custo, aí teria alguma coisa bem discrepante, a ponto de eu descartar o mês de outubro da minha série. Tá? E tentar entender por que em outubro a gente teve um custo tão alto, né? Caso tivesse assim. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os pontos extremos. Quais são eles? O maior número de pacientes, que está aqui, ó, acho que é junho, e o menor número de pacientes foi em novembro. Vamos pegar os maiores e menores custos para a gente fazer, olha aqui, está selecionado aqui o maior e o menor ponto, né? E os custos também provavelmente são o maior e o menor. Provavelmente é o maior e o menor. Deixa eu ver aqui. E é mesmo, maior e o menor. Como é que a gente faz essa conta? Vamos lá. A gente vai pegar a diferença de custo entre o maior e o menor. 15.200 para 12.800 vai dar
2.400. A diferença de quantidade de 1.900, que é o maior, para 1.100, vai dar 800 unidades. Eu vou dividir a diferença de custo pela diferença de quantidade, no caso, pacientes, né? Então, 2.400 dividido por 800 vai dar R$ 3,00. R$ 3,00 é o custo variável unitário. E aí a gente vai aplicar na formulinha para a gente encontrar o custo fixo estimado. Junho, a gente vai pegar o custo variável, R$ 3,00 variável, vezes a quantidade, 1.900, para poder achar o custo variável total. Tudo isso aqui, mais o custo fixo que eu não sei, o que eu quero saber, vai dar 15.200, que é o custo do mês de junho. Passando o número para um lado se quer encontrar, né, para o outro, vamos ver o seguinte: custo fixo é igual a 15.200 menos 3 vezes 1.900, que dá 5.700. Custo fixo, então, é 9.500. 9.500. Em novembro, a gente vai pegar também os custos variáveis unitários, multiplicar pela quantidade de novembro, que foi 1.100, isso vai dar 3.300. Então, para achar o valor do custo fixo é igual a 600 menos 3.300. Isso dá 9.500. Tá aqui. Perfeito, bateu direitinho. Então, a gente tem aqui que o custo variável unitário é R$ 3,00 e o custo fixo total é 9.500. Adaptando aqui uma coisa que não está perguntada no livro, mas eu trouxe para poder enriquecer aqui o nosso material, dizer o seguinte: o Hospital Azaleia prevê admitir 1.200 pacientes em janeiro. Simule o custo do departamento de admissões. Já que eu sei que o custo variável estimado é 3 e o custo fixo é 9.500, basta eu botar na formulinha. 3 vezes 1.200 pacientes mais 9.500 vai dar 13.100. Então, eu posso dizer que a estimativa para 1.200 pacientes em janeiro é que a gente tem um custo total do departamento de admissão de 13.300. O outro caso é o Edelweiss Hotel. O Edelweiss Hotel, em Vail, Colorado, Estados Unidos, possui registros acumulados dos custos totais de energia elétrica do hotel e do número de dias de ocupação ao longo do ano passado. Um dia de ocupação representa um quarto alugado por dia. Os negócios do hotel são extremamente sazonais e com picos ocorrendo durante a temporada de esqui e no verão, inverno e verão, né? Segundo o método dos pontos extremos, usando o método dos pontos extremos, estime o custo fixo da energia elétrica por mês e o custo variável da energia elétrica por dia de ocupação. Arredonde o custo fixo para o próximo dólar cheio e o custo variável para o próximo centavo cheio. É só fazer o arredondamento, né? O custo variável a gente arredonda no centavo e o dólar no valor inteiro, que é o que ele quis dizer. Pegamos aqui a série, né, de ocupação de janeiro a dezembro. Aqui estão os dias de ocupação. Então, e aqui estão os custos de energia elétrica. E a gente percebe que há uma certa linearidade também nisso. Quando tem menos dias de ocupação, por exemplo, 540, 186, o custo de energia elétrica, que é 2.200 e pouco, 1.700 e pouco, ele tem uma linearidade, né? Aqui em cima, por exemplo, quando custa os dias de ocupação é 2.604, custa 6.257. Aqui ele é maior um pouco, 2.856, e aqui vai ser maior um pouco também. E aqui 1.440 ele é menor, aqui o custo vai ser menor. Então a gente está percebendo que há uma linearidade nessa série. E como que a gente vai calcular? Vai estimar o custo fixo e variável, pegando os pontos extremos. O maior ponto é o do mês de agosto, 3.608 dias de ocupação, com 8.111 de custo. E o menor quantidade aqui de dias de ocupação está no mês de outubro, com 186, e o custo do mês de outubro foi com 712. Então, há uma coerência nisso aí, em relação à linearidade também dos pontos extremos.
Como é que a gente faz isso? Diferença de custo. Vamos pegar a diferença do custo aqui, ó. 811 com 1.712. Isso dá uma diferença de 6.399. E a diferença de quantidade. Desculpem. A diferença de quantidade. 3.608 menos 186. Isso dá 3.422 dias. Dividindo a diferença de custo com a diferença de quantidade, eu chego no custo variável unitário de 1,87. Então, em agosto, 1,87 mais 3.600 vezes 3.608 dias de ocupação vai dar 6.746. Então, qual o valor do custo fixo? É 8.111, que é o custo total, menos o custo variável de 6.746,96, vai me dar um custo fixo estimado de 1.364. E aí a gente vai arredondar no valor inteiro mesmo, conforme o problema pediu. Vão permanecer 1.364, tá? Não vamos considerar os centavos. No mês de outubro, que foi o mês com menor dias de ocupação e com menor custo também, nós vamos pegar o custo variável de 87, multiplicar pela quantidade de dias de ocupação do mês de outubro, 186. Isso mais o custo fixo vai dar o custo total do mês de outubro, 1.712. Então, para achar o custo fixo, basta você pegar o custo variável, 347,82, né? 1.087 vezes 186, e pegar o custo fixo e diminuir desse custo variável. Isso vai dar 1.364 também. Isso significa que na nossa estimativa, o custo fixo é 1.364, o custo variável é 87. E com isso a gente pode simular várias outras possibilidades de dias de ocupação, que a gente vai conseguir chegar num custo muito próximo da realidade. Como a gente já falou, isso é uma estimativa. Não é 100%, mas é mais próximo do 100%. Obrigada e até o próximo vídeo.